Conheci o Judas, apelido carinhoso do qual eu chamo, em 2014. Meados de junho ou julho, ele havia aberto um pet shop do lado da minha casa, porém, na ocasião, ele namorava. Entrei na loja para saber o preço de uma casinha de cachorro. Quando o vi, foi paixão à primeira vista e percebi o olhar dele para mim. Passou um tempo quando percebi que havia outra menina atendendo na loja. Perguntei para o meu vizinho, que o conhecia, era dono de um bar, e esse bar ficava entre a minha casa e o pet shop. Meu vizinho disse que o Judas havia terminado com a namorada. Passou alguns dias e eu tomei a iniciativa. Vi que ele estava sempre me olhando e me encarando quando eu passava por ele. Pedi ao vizinho do bar que falasse para ele me adicionar no Face, mas ele disse ao meu vizinho que ele não tinha redes sociais e eu achei estranho, um jovem, solteiro e sem redes sociais. Mas enfim, ele enviou através do meu vizinho o número do celular e pediu para eu adicioná-lo. Ele havia pedido o meu número para o vizinho, que preferiu não passar sem o meu consentimento. No mesmo dia em que o vizinho me entregou o número, ali aconteceu algo que já me chateou. Nos fundos desse bar moravam duas mulheres, as quais eu tinha uma certa amizade. Nesse dia em questão, eu estava na frente de casa com o vizinho, pegando o telefone do Judas, quando elas apareceram e comecei a conversar. Nisso, o tal Judas saiu de dentro da loja e ficou encostado no carro, olhando para a nossa direção. Uma delas disse então que estava afim dele, que na verdade já estavam de rolo. Ali pensei em jogar o número dele fora, mas não fiz. A noite caiu e eu adicionei ele e puxei papo. Ele, todo fofo, simpático, atencioso, sendo um príncipe, me elogiando, enfim, de cara me conquistou pelo WhatsApp. Isso numa sexta-feira, a qual entramos à noite e a madrugada toda conversando. Já no início da conversa, ele me convidou para sair e eu aceitei. No sábado, durante o dia todo, nos falamos pelo WhatsApp e ele mostrando muito interesse e ansiedade em me ver e com medo que eu dissesse não, que eu desistisse. Saímos no sábado, fomos para um barzinho em outra cidade. Eu estava separada do pai do meu filho há cerca de 8 meses. Nunca fui casada com ele. Então achei mais prudente ir para outra cidade. A noite foi ótima, rolou muita sintonia, muita química. Ali, outro fato aconteceu e eu não dei a devida importância. Ele tem no braço uma tatuagem com um desenho de um menino soltando uma pipa e em volta 4 nomes de meninos, formando um símbolo do infinito. Perguntei do que se tratavam cada nome e ele disse que eram 3 filhos dele e o outro nome era de um primo que ele gostava muito. Beijou a tatuagem e disse que os filhos eram a razão da sua vida. Achei bacana a atitude dele, já que eu também tenho um filho, que na época tinha 6 anos. Saímos dali e fomos direto para um motel. Estava um pouco alterada, eu havia bebido além da conta. Foi maravilhoso. Já começamos dentro do carro, pois o motel tinha uma fila de espera. Entramos no motel e concluímos o serviço. Depois disso, ele me deixou em casa e no outro dia já estávamos no WhatsApp querendo se ver à noite. E assim foi por 7 dias seguidos, nos vendo todos os dias e rolando muito sexo. Uma semana depois que estávamos saindo, compramos uma aliança de prata que representava namoro. Durante essa semana eu percebi que tanto eu quanto ele estávamos bem envolvidos, então sugeri a ideia de namorarmos. E ele, mais do que depressa, disse que queria. Sempre um príncipe, amoroso, carinhoso, tratava meu filho muito bem, meus pais, todo mundo. Conquistou a todos com a sua simpatia e sempre foi muito prestativo. Ganhava bem, pagava tudo para mim, melhores presentes, festas, viagens, o sonho de qualquer menina. Eu nunca havia sido tratada tão bem assim. Porém, ao mesmo tempo que era um príncipe, cobrava muito respeito, tinha ciúmes de tudo e de todos. Fazia uma verdadeira investigação no meu celular todos os dias.
Brigamos muito no começo e eu sempre terminava, porque eu já não aguentava mais tanta desconfiança, cobrança e ciúmes. Minhas roupas aos poucos foram sendo trocadas. Já não usava mais saia, shorts ou vestido curto. Ele dizia que mulher que se vestia vulgar os homens não gostavam e ela levava o nome de vagabunda. Eu, achando que era zelo e cuidado, caía nessa conversa e passei a me vestir feito uma senhora. O tempo foi passando, passeamos, viajamos, curtimos a vida. Desde o começo do namoro, ele já queria casar e ter filhos. Sim, na verdade, ele queria ter uma filha. Dizia que era o sonho da vida dele, que nunca quis ter filhos e que às vezes arrumavam quando viam que o casamento estava acabando. Eu perguntava sempre para ele por que os casamentos haviam acabado, já que ele havia se casado 2 vezes e tinha tido outras 2 namoradas. Ele sempre dizia que acabou porque às vezes não ligavam para ele, para o relacionamento, que foi ficando desgastado, e eu acreditava. Desde então, no nosso relacionamento, ele sempre cobrando casamento e filho. Algo dentro de mim via que não ia dar certo. Porém, eu pensava, ele gosta de mim de verdade, pois não temos vínculo nenhum e estamos juntos há um bom tempo. Ele também estava sempre em torno de mim. Eu não podia ir na esquina sozinha, que ele ia junto. E sexta-feira chegava na minha casa à noite e só ia embora na segunda de madrugada. Todo o tempo colado em mim. Eu me sentia sufocada. Sempre falava para ele sair um pouco com algum amigo, sei lá. O tempo passou e em 2018 ele começou a ficar estranho. Íamos sempre todo domingo na igreja e de repente ele parou de ir. Sempre inventava uma desculpa. Isso ocorreu mais ou menos em junho de 2018. Depois disso, começou a não fazer questão de ficar mais comigo no final de semana. Saía todo sábado e domingo à tarde para ir para a casa de um amigo para beber cerveja. Eu achei estranho, mas nunca questionei. Acreditava que realmente ele estava na casa desse amigo. Sabia quem era o cara, aonde morava e inclusive era perto da minha casa, mas nunca fui lá conferir, pois eu não gostava da mulher desse cara. Em outubro de 2018, no final de semana que dava para o feriado do Dia das Crianças, ele me deixou na casa de uma amiga e disse que iria levar o filho caçula ao shopping para escolher um presente. Passei a toda a tarde na casa dela. O Judas me buscou no final da tarde, meio alterado, nervoso e com pressa. Me deixou em casa e disse que iria levar o filho embora e depois voltaria. Voltou depois de um tempo, dizendo que estava meio bêbado, que tinha ido à tarde no amigo. Eu não liguei. Perguntei se tinha levado o filho no shopping e ele disse que sim e que tinha passado a tarde toda lá com esse amigo. Eu senti algo estranho, mas papo vai, papo vem. Ele me disse que a mulher do amigo havia tirado uma foto dele e que não tinha nada demais. Até imaginei que a foto era dele com o amigo fazendo alguma graça e só disse então: espero que realmente essa foto não tenha nada demais, e fui para o banheiro. Nisso, ele abriu o Face. O meu celular e o dele são sincronizados e entrou no Face da mulher do amigo e a bloqueou. A bonita havia postado a foto. Passou o restante do mês e tínhamos uma viagem para Maceió, final de outubro. Eu, o Judas, meu filho e o meu primo. Na hora de ir para o aeroporto, o carro dele deu problema e deixamos o carro em um posto e fomos com o do meu pai. Ele, na hora, ficou nervoso, não queria ir mais, pois havia trocado o carro há pouco tempo. Durante a viagem toda, ele só falava nesse carro e toda hora ligava para esse amigo, pois ele é mecânico. A viagem foi maravilhosa, lugar lindo, porém ele estava nervoso e estranho, e eu achando que era por causa do carro. Durante a viagem, sem querer, vi no zap dele que a foto de perfil tinha sido trocada e agora não era mais a nossa foto, ele estava sozinho. Questionei, briguei e ele disse que havia acabado de trocar para fazer uma graça e tal. Teve um dia que ele saiu para ir na farmácia e demorou muito. Acredito que foi falar com alguém no celular. Acabou a viagem e o tempo foi passando. Em novembro de 2018 era a primeira comunhão do meu filho e o pai iria estar comigo, sentado ao nosso lado. O Judas, quando soube, ficou louco, brigou e disse que não iria aceitar aquilo. Brigamos feio e terminamos por telefone.
Não podia decepcionar meu filho, ele estava radiante com a presença do pai. Ficamos mais ou menos um mês separados, quando uma amiga minha me disse que precisava me contar algo. Então, sabe a tal moça da foto? Ficamos mais ou menos um mês separados, quando uma amiga me disse que precisava me contar algo. Lembra da tal foto? Estava ele com a mulher do amigo e do lado uma outra menina, os dois bem sorridentes. Nada de comprometedor se ele tivesse me mostrado a foto. Estava numa roda. Nisso, minha amiga disse que a tal menina era uma safada sem vergonha e que era ex-cunhada da mulher do amigo e que todo final de semana estava na casa deles. Lembra da foto trocada do Zap na viagem para Maceió? Ele trocou a foto nesse dia e falava com ela pelo WhatsApp. Era um domingo, estava tendo festa na casa desse amigo. Na hora eu fiquei louca, me cobrava tanto respeito e havia me feito de idiota. Entrei no Face e vi a menina bloqueada. Desbloqueei e vi a tal foto. Mandei mensagem para ele xingando horrores e ele dizendo que era só uma foto e que não tinha nada demais. Só que bloqueou para eu não ver, porque ia imaginar coisas erradas, que não conhecia a outra menina. Eu fiquei louca da vida. Disse que ele foi FDP só de ter tirado foto com outra mulher. Não devia ter tirado a foto e muito menos bloqueado para eu não ver. Enfim, discutimos, ele jogou na minha cara a questão da primeira comunhão do meu filho. Acreditei na mentira dele e voltamos. Nisso já era dezembro de 2018 e nesse um mês que ficamos separados, havia ido no cirurgião plástico com a minha tia e marquei minha cirurgia para colocar próteses de silicone. Era um sonho antigo. Quando ele ficou sabendo, ficou louco de ciúmes, queria que eu desistisse, mas já estava tudo pago e era um sonho. Nesse primeiro mês de separação, ele havia comprado um carro financiado para alugar de Uber. Segundo ele, seria uma renda extra. Mas, como não estava conseguindo alugar, resolveu à noite fazer Uber. Trabalhava o dia todo, ficava em casa comigo um pouco e já ia trabalhar de novo. Isso todos os dias, com a desculpa de que tinha que pagar a prestação do carro. Coloquei o silicone em janeiro de 2019, deu tudo certo. Ele me acompanhou. Coloquei em outra cidade porque era mais barato o hospital. Ele me levou em todos os retornos, cuidou de mim por um mês. Chegava do serviço, subia em casa, me dava banho, me trocava e me dava comida na boca. Minha recuperação foi dolorosa, eu sentia muita dor. Nessa parte ele foi muito parceiro, porém fazia o que precisava e saía para trabalhar de Uber. Eu tive dengue uma vez também e fiquei muito, mas muito mal, e ele cuidou muito bem de mim. Depois de um mês eu já estava me virando sozinha. Ele insistindo em comprar alguma coisa para casar e eu enrolando. Depois desse rolo da tal foto, ele voltou a ficar comigo aos sábados e domingos. Dizia que não ia mais no tal amigo. O tempo passou e no final de 2019, de tanto ele insistir em casar, eu pedi na imobiliária a casa que a minha mãe tem de aluguel para o inquilino desocupar no começo de 2020, pois iria morar na casa com o Judas e o meu filho. Chegou janeiro de 2020 e na China já estava o corona pegando fogo com força total. Usei isso como desculpa e resolvi não pedir mais a casa. Falei que não era hora de casar e fazer dívidas, uma vez que a casa precisava de reformas e móveis novos, pois não tínhamos nada. Ele ficou louco. Logo em março, aqui no Brasil, começou a quarentena. Começamos a ficar mais em casa e ele já fazia um tempo também que só reclamava da falta de dinheiro, mas sempre tinha dinheiro. E nisso, o carro de Uber já estava alugado e com o dinheiro do aluguel dava para pagar a parcela do carro e ainda sobrava. Em maio de 2020, no dia 31, sábado, havia combinado de ir visitar o filho de uma amiga com outra amiga. Ele tinha combinado de ir tomar cerveja num depósito com um amigo nosso. O mesmo era casado e já havíamos feito muitos rolês juntos. Porém, esse amigo é um FDP que sempre traiu a esposa. Mas, como eu já ia sair com a amiga e ele pediu para ir, não vi problema algum. Inclusive, no meio do caminho até a casa dessa amiga, o Judas me ligou de chamada de vídeo e me mostrou só homens bebendo numa roda.
À noite ele subiu em casa, estava todo arrumado, dizendo que ia trabalhar no restaurante mais tarde. Esqueci de dizer que ele era sócio, que ele tinha 10% de um restaurante japonês, que na época estava sofrendo muito por causa da pandemia. Estavam trabalhando somente com delivery e ele dizia que ajudava nas entregas. Enfim, logo foi embora da minha casa. Naquele dia, à tarde, ele sentou com um amigo safado na mesa do depósito com duas meninas. Uma delas o Judas já conhecia. Ele ia sempre na casa dela tomar cerveja e, pasmem, com a tal amiga daquela foto, que segundo ele só viu aquele dia da foto na casa do amigo. Foram para o posto. Lá ficaram e de lá foram para a casa dela e para lá ele dormiu. No domingo, o Judas veio almoçar em casa comigo e deu uma desculpa que precisava sair. Passei o dia na minha amiga e ele na casa da amante. Sim, virou amante, pois ficou com nós duas por uma semana, até que no dia 6 de junho de 2020 tínhamos um casamento para ir no civil e depois um almoço. Ele só foi no almoço e disse que tinha que cortar o cabelo, que já tinha marcado. Eu achei estranho, mas não questionei, pois era um pacote que ele tinha pago e todo sábado ele ia fazer o cabelo e a barba. Porém, ficou de voltar para o bolo e não apareceu. Liguei, não atendeu. À noite, quando subiu em casa, eu estava furiosa. Brigamos e ele começou a falar um monte, que eu só sabia cobrar, brigar, que ele estava cheio de problemas e eu não colaborava, que era por esses e outros motivos que ele já havia pensado em terminar nosso namoro. Na hora não pensei duas vezes e eu mesma terminei. Ele foi embora, foi atrás dela e a pediu em namoro. No mesmo dia em que terminamos um namoro de 5 anos e 10 meses, ele pediu ela em namoro. Até então, eu não sabia da existência dela. Passou uma semana, dia 12 de junho, achei que ele fosse me procurar por ser dia dos namorados, mas não, ele não veio atrás. Quando foi no dia 15 de junho, eu mandei um zap, chamei ele para sair, fomos para um drive. Foi maravilhoso o sexo. Ele foi um príncipe. Deixei claro que queria voltar e ele se fazendo de difícil. Deu a entender que estava muito magoado comigo, triste por eu não querer casar, quando estava depressivo e desanimado. Deu a entender que estava muito magoado comigo, triste por eu não querer casar, que estava depressivo e desanimado. A partir dali, começamos a nos falar todos os dias novamente, pelo WhatsApp. Ele dando a entender que iríamos voltar, sempre demonstrando ciúmes. Nesse meio tempo, disse na casa de uma amiga que não pensava em voltar, que eu só ficava atrás dos meus pais e do meu filho. Ele tinha ciúmes da minha família. Falava que eu os lambia demais. Quando eu soube, fiquei louca. Briguei com ele por mensagem, disse que era um moleque que para mim falava uma coisa e dava a entender outra. Disse para um primo meu que queria construir algo, pensar no futuro, ser mais presente como pai, porque sempre foi péssimo pai, e que estava de boa em relação à mulher. Nessa semana em que briguei com ele pelo WhatsApp, ele pegou corona e ficou mal. Não tive contato. Um mês exato depois que ficamos a primeira vez, depois do término do namoro, ele me mandou mensagem querendo me ver, dizendo que estava com saudades. E eu fiquei surpresa, porque em uma das nossas discussões por mensagem, ele disse que não gostava mais de mim. Inclusive, quando recebi a mensagem dizendo que estava com saudades, joguei isso na cara dele. O mesmo disse que não era o que queria ter dito. Acabei aceitando o convite e saímos, e foi maravilhoso. Ao todo, sem saber da outra, porque até então eu quem tinha virado amante e não sabia. Saímos para sexo 5 vezes, sendo 2 em drive e 3 dentro do carro dele. Outras 2 vezes saímos só para conversar, mas não rolou nada e sempre nos falávamos pelo WhatsApp. Em agosto, o cunhado dele faleceu em São Paulo. Eu gostava muito desse cunhado, casado com a irmã dele. Falei que queria ir com ele, porém ele deu a desculpa da pandemia, do velório ser restrito. Depois eu descobri que ele, na verdade, levou a outra e já a apresentou para toda a família. A última vez que saímos para sexo foi dia 15 de 8 de 2020. Depois nos vimos no dia 19 do 8, mas só conversamos. E ele sempre carinhoso e confuso. Dizia que a gente precisava desse tempo, passar por isso,
que logo as coisas iam se ajeitar e que um dia ele só queria que eu o perdoasse. E eu perguntava o porquê disso e ele não respondia. Ao longo desse tempo, que estávamos separados há 3 meses, porém se vendo e sempre perguntando se tinha outra mulher e ele negando. Ele sempre foi contra a traição. Dizia que traição não tem perdão, que quem trai uma vez vai trair sempre. Enfim, no final de semana do dia 21 e 22 de agosto, uma amiga de uma amiga viu no Face dela fotos dos dois em Campos do Jordão e no status dela relacionamento sério. Eu fiquei louca, postei fotos dos dois no Face, acabando com ele, já que ele fazia papel de santo para os outros, porque estava falando por aí que cansou do nosso relacionamento porque eu não cuidava da gente, eu não cuidava de nós, que eu havia decepcionado muito ele. Eu xinguei ele tanto. Quando ele soube, com certeza algum amigo enviou para ele os prints da postagem, ele me mandou mensagem me humilhando, para eu aceitar que ele não mentiu para mim, que não me traiu, que era para eu esquecê-lo, que ele não me devia satisfação, que não estava mais comigo, que ela era advogada e que eu iria ser processada. Em nenhum momento me pediu perdão. Fiquei muito mal o domingo e a segunda-feira, quando minha amiga disse que tinha certeza de que ela não sabia de nada e me passou o WhatsApp dela. Entrei em contato e, segundo ela, não sabia de mim. Disse que era mentira que eu havia saído com ele, pois ele dormia todos os dias na casa dela. Mandei então 115 prints das nossas conversas onde combinávamos de nos ver. Falei os horários e então constatamos que primeiro ele me via e depois ia para casa dela. Ela me disse que foi pedida em namoro dia 6 de junho, o dia que terminamos, lembra? E que um mês depois estava de aliança de compromisso. Ele disse a ela que nunca havia usado aliança. Mentiroso! Usou comigo de namoro e fizemos a de ouro com o anel do outro casamento dele. Chegamos a ficar noivos dentro do motel numa noite em que ele me deu a aliança e me pediu em casamento. Mas logo depois brigamos e eu vendi as alianças na época. Ela me disse que ele já havia pedido ela em casamento e pedido filho também, e que era o sonho dele ter uma filha e que comigo ele nunca quis ter filhos. Mandei os prints para ela da parte que ele me pedia uma menina. Eles estavam juntos há 3 meses e já estavam com o noivado marcado para o dia 7 de novembro de 2020. Já tinham ido para São Paulo levar os convites e nesse tempo todo me iludindo que iríamos voltar. Ele era bem discreto, ninguém nunca via ele. Falei tudo. Ela me disse que ele estava que nem um louco ligando para ela, pois eu já havia avisado a ele que estava contando tudo. Enfim, no mesmo dia ela terminou com ele. No outro dia, o Judas, que até então só me humilhou, começou a me ligar desesperado. Ligou no meu trabalho, na minha casa, milhões de vezes no meu celular, até que o bloqueei das ligações também. Ligou no celular do meu primo, que trabalhava com ele, procurou uma prima minha para dizer que me amava, que a outra havia procurado ele e que ele não a quis. Procurou por zap outra prima e um amigo nosso. Ligou em casa, falou com minha mãe, tentou falar comigo em uma caminhada, deixei ele falando sozinho. Veio no meu portão, entrou na última tentativa em casa e tentou falar comigo, porém eu não quis ouvir. E meu pai pegou ele de jeito e falou um monte, acabou com ele. No outro dia, apareceu no meu trabalho para me pagar um dinheiro que nós estávamos juntando para dar entrada numa casa. Ele acabou usando esse dinheiro na sociedade do restaurante japonês e veio devolver a minha parte. Ele estava frio e ali eu percebi que eles tinham voltado. No outro dia, uma amiga viu os dois juntos num barzinho. Provavelmente ela perdoou ele e deve ter jogado toda a culpa da traição em mim. Deve ter falado que eu não era boa namorada, que maltratava ele e que nunca dei valor para ele por ter sido um ótimo namorado, que fazia tudo por mim e que foi a primeira vez que traiu e que só saiu comigo porque eu ficava atrás implorando e assim por diante. E como ele é gato, tem só carro top e tem uma condição financeira boa, ela aceitou. Aliás, até onde eu sei, é uma interesseira, golpista, que saía com velhos para bancar as contas dela.
Era casada, aceitava tomar chifre do marido por conta do cara bancar tudo. Enfim, os dois se merecem. O noivado aconteceu, 2 dias de festa, tudo do bom e do melhor. Até grupo de pagode teve. Depois casaram no civil. Alugaram uma casa num bairro nobre aqui da cidade, com área de lazer e piscina. Mobiliaram com móveis chiques, segundo me falaram. Ele trocou de serviço, está ganhando melhor e ela está grávida de 4 meses. E adivinha o que é? A menina. Fiquei um pouco chateada, mas Deus sabe o que faz, né? O Judas viu a minha prima várias vezes ao longo desse rolo. A primeira vez foi lá e contou do noivado, do casamento, da casa nova, mostrou a aliança, mostrou foto da casa, disse que a outra é parceira, disse que tudo o que eu não fiz em 6 anos, ela fez em meses. Enfim, no final disse para minha prima que ainda gostava de mim. Minha prima questionou como alguém casa com uma pessoa gostando da outra e ele não respondeu. Depois disso, viu a minha prima outras vezes, falou da gravidez e disse que estava na melhor fase da vida. Vejo raramente o carro dele passando, prefiro nem ver mesmo. Ele continua sem redes sociais, as fotos e tudo mais é postado por ela. Ah, detalhe! Na semana depois do noivado, um fake me mandou pelo Face foto dos dois no noivado e falando que havia sido uma festa linda. Respondi que a vida dele não era mais da minha conta e ignorei. Tenho certeza que foi ela. Minha ex-cunhada, irmã dele, a que o marido morreu, sempre gostou muito de mim e eu dela. Ela me procurou agora em janeiro de 2021 e me contou que todos os outros relacionamentos dele haviam terminado porque ele traía e que ela achava que eu sabia e que também achava que a única que ele não tinha traído era eu. Contou coisas horríveis dele, o quanto mente, o quanto é frio na hora de sair de um relacionamento. Sei que foi um grande livramento da minha vida, porém até hoje, 8 meses depois, ainda sinto saudades do que vivemos. Tenho amor, porém raiva também, mágoa e decepção. Jamais voltaria. Não consigo perdoar traição. Seria uma relação na qual não teríamos paz. Enfim, já começou um casamento com muitas mentiras e traição. Mas agora é um problema dela, né? Sinceramente, não sei se ele vai mudar. Eu fui a 5ª mulher dele entre esposas e namoradas. Teve a oportunidade de mudar desde o começo e nunca o fez. Depois desse rolo todo, emagreci 20 quilos. Isso já no começo, quando nós terminamos, coisa de 1 mês. Depois entrei na academia, comecei a fazer drenagem, coloquei unhas em gel, sempre retoco a raiz dos meus cabelos, tenho luzes loiras. Passei também a usar roupas mais sensuais e da moda. Enfim, estou com a minha autoestima lá em cima e sigo tentando esquecer tudo isso e recuperar o meu emocional. Obrigada, Sil, por ler a minha história. O que eu quero deixar para suas leitoras é o seguinte conselho: prestem atenção nos sinais, eles sempre dão sinais. O problema é que nós, quando estamos apaixonadas, acabamos deixando para lá. E no começo são os verdadeiros príncipes. O problema é que depois eles vão mudando e fazendo a parceira acreditar que o problema está nela. A culpa nunca é deles. Esqueci de contar o primeiro sinal que ele me deu e eu não importei. Lembra da tatuagem com 4 nomes de meninos? 3 seria dos filhos e 1 do tal primo querido. Era mentira. O nome do primo é o mesmo nome do 4º filho dele, de 3 relacionamentos, ou seja, ele tem 4 filhos de 3 relacionamentos. Porém, esse filho que ele não havia me contado é fruto de uma traição. Sim, na época ele era casado e engravidou a amante, que ficou com ele um tempo e depois não quis mais, aonde ele acabou voltando para a esposa. Sempre renegou os filhos, nunca demonstrou carinho e amor, paga pensão obrigado e é uma miséria, sempre dando nó na lei. Fui descobrir essa mentira referente ao filho fora do casamento uns 4 meses depois de começar a namorar. Quem me contou foi uma ex-cunhada, que na época era brigada com ele e ficaram um tempo sem se falar. Enfim, ali ele já demonstrou que era um bosta, renegar um filho, e eu, apaixonada, não me importei. Não esqueçam de deixar aqui os comentários de vocês a respeito dessa história.